primeira imagem que eu tive, né? Da fundação, da criação da comunidade. Quando fez a primeira missa e fundou o povoado primeiro, né? No YouTube, o canal Força. Algumas imagens de devoção. Um memorial, o nome do antigo sacristão que trabalhou aqui por mais de 60 anos. Começou desde criança e uma maquete da igreja como era antigamente. Alterou um pouquinho a fachada, mas procurou manter um pouco as características, né? Aqui se fazia hóstia antigamente, o antigo sacristão fazia por aqui. Tá todo corroído por causa do tempo, mas era feito manualmente na máquina, então moldava as hóstias e as partículas, né? Usando só farinha de trigo e água mesmo, como é. O senhor presta serviço aqui há muitos anos? Eu trabalhei 2 anos e pouco, daí eu tirei um período que eu fui fazer um passeio na casa da irmã que mora no exterior, por 6 meses, depois eu retornei faz 11 anos. Então, 13 anos e pouco. Isso aqui, ó, era tanto a pintura quanto os detalhes. A torre que alterou um pouquinho a cúpula, mas a parte essa fachada toda permanece, e parte da torre que foi feita lá externa, né? Mas o restante ela foi demolido e refeito. Qual que é o nome do senhor? É Nelson Sacristão aqui. Trabalha. Antiga pia batismal, hoje não usa mais, né? Agora é lá na fonte batismal. E aqui é o antigo sacristão, como diz que foi homenageado por isso, né? Pelos 65 anos, né? Que trabalhou na paróquia aqui desde. E aqui vai retratando um pouco umas antigas capelas, né? O primeiro pátio. E em cima vai mostrando as alterações na igreja, algumas fotos, e depois de todo o andamento da obra, né, de ampliação. Quando foi criada a paróquia. Aqui pertencia antigamente à Diocese de São Paulo, né? A mais próxima que tinha em Minas era Mariana, era mais distante, a mais próxima São Paulo. Então todo o sul de Minas pertencia à Diocese de São Paulo. Aqui os mais recentes, o relato dos primeiros padres, né? Da paróquia, tanto o de lá, tanto que os primeiros até 1900 eram todos da Diocese de São Paulo. Foi criada a Diocese em Pouso Alegre em 1900, né? A partir daí que começou os padres da região, mas antes era atendido por padres de São Paulo, da Diocese de São Paulo. Esses são os mais recentes, né? Os últimos padres que... Esse permaneceu por acho que 32 anos na cidade, se não me engano, filho da terra, né? Também chegou a ser prefeito durante o período que foi padre, né? Era nomeado pelo governo do estado, né? E aqui começa o relato do andamento das obras. Foram 6 anos e meio de obra sem parar,
e praticamente sem recurso, é tudo com doação e eventos que foram feitos aí pelo padre, criados pelo padre até a conclusão da obra. Um gasto bem significativo com toda a colaboração da comunidade. Conseguiu também, através do Papa Francisco, né, uma homenagem. Depois da conclusão da inauguração da igreja, né, da sagração, digamos, foi oferecido um almoço comunitário para toda a cidade, né? Então, independente de religião, fé, crença ou não, todos foram convidados a participar nesse dia do evento em praça pública. E aqui, isso aqui a gente tem com a carrilhão, e foi de 1919, ele ficou praticamente desativado e era raramente tocado manualmente, né? Até que depois pelo Conselho Municipal de Turismo, essas coisas, CONPAT, foi colocado, acionado, se não dizer, o CONPAT financiou todo o material, a obra e a mão de obra, né? E ele foi colocado automatizado, então, 2 momentos do dia, ele é acionado, meio-dia e às 6 da tarde, e o relógio também foi automatizado. Acionou agora há pouco também, né? Ele aciona a hora, e o carrilhão, sinos mesmo, ele aciona, como é controlado pelo aparelho, ele está programado para 2 momentos no dia. Deixa eu ver se eu consigo. Também o relógio em cima, não sei se gostaria, que ele tem uma visão mais panorâmica da cidade, mas é um acesso mais complicado, que fica ali em cima o maquinário dos ilustradores, né? Não sei se é interesse seu de... Que nem todos a gente conseguiu as fotos, principalmente aqueles que pertenciam à Diocese de São Paulo. Então, tem alguns outros, colocar corretamente. Tem muita devoção a Santa Rita de Cássia. Padre de 1919, isso não foi tão bem restaurado, mas todos eles são antigos.
Essas imagens, exceto aquela Santa Rita e Santa Teresinha, que são Braz aí também, quando tem missa deles assim, um dia próprio, a gente coloca lá na frente para o povo que tem devoção, né? São mais recentes, mas as demais imagens são todas de 1919 também, então são centenárias, né? Por que São Jerônimo queria ter a caveirinha embaixo? Ele refletia muito sobre a morte, assim como Santo Antônio, São Francisco, melhor dizendo. Então eles falavam muito a questão sobre a morte, né, o sentido da morte, da ressurreição, nesse sentido assim. São Benedito em comunidade, mas na paróquia que não tem imagem. Cozinheiro. Tá, os pobres, esse dia eu pergunto sobre esse pedido, mas aqui tinha muito mais imagens. Quando veio a forma do Senhor de Deus, onde foi a questão de economia, essa parte. São Geraldo Magela, né, um santo muito conhecido da região toda, cidade Inconfidentes mesmo tem ele como padroeiro, né, é um santo que de uma irmandade franciscana que redentorista, dizendo, que refletia muito sobre a morte, né, ensinava as pessoas assim, o sentido da entrega a Deus e acreditar na questão da morte, mas na questão da ressurreição, né, de uma nova vida que temos, né, de não apegarmos a esse mundo, mas entregarmos, né, a vida eterna. Então o sentido da morte é uma forma de chegarmos até Deus, né? Então ele refletia muito, ensinava assim, também muita pessoa de muita caridade também, de muita devoção a Cristo, como tem a cruz ali, que entregou-se à morte na cruz, né? Então ele tinha muita devoção à fé no nosso Senhor Jesus Cristo e ensinava, né, esse sentido, porque Cristo morreu por nós, né, para dar-nos a vida nova, né? Então ensinar que a gente também deveríamos dar a nossa vida às pessoas, assim como Geraldo Magela, São Geraldo Magela, né, também deu a sua vida pelo reino de Deus, né? Era praticamente, vamos dizer assim, discípulo de Santo Afonso de Ligório, que criou os claretianos, né, lá da Basílica de Aparecida. Então, esse aqui é São Tarcísio, ele era coroinha. São Tarcísio, o nome tem que identificar ainda, ele era coroinha e foi assassinado no tempo da perseguição à igreja, né? Então acompanhava os padres levando, então, como tem aqui o movimento dos acólitos e coroinhas, tudo, né? O padroeiro deles. Mesmo motivo, né? Ele falava, né? Morte, né? Então ele tem o caso que ele abandonou tudo e entregou-se ao reino de Deus, né? Não, nós fazemos questão que ele desinverteu isso, tá? Essa Santa Paulina, a imagem dela é bem nova, diferente, né? Percebe-se que é diferente um pouco das outras, pelo fato de que ela foi doada por uma senhora aqui, no nome da família, porque a obra da igreja começou no dia dela, 9 de julho, né? Então por isso, e tanto que lá no altar tem uma relíquia dela, relíquia de Santa Paulina, um pequeno fragmento do osso dela, né? Dela mesmo, da própria santa, né? Então, no dia dela, daí por isso que foi pedido. Ela também, a questão da caridade, com o pão, com as crianças e tudo, né? Ela perdeu uma mão, né? Teve uma mão amputada, com esses problemas de saúde e tudo. E ela era uma pessoa de muita caridade também. Tanto que é considerada a primeira santa brasileira, né? Muito obrigado. Santa Paulina.
sentido da arquitetura da igreja, que foi moldada sempre em três, né? 3 arcos, né? O capitel também são em 3, né? 3 degraus, o degrau do altar, 3 degraus também, simbolizando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Os arcos no detalhe das colunas aqui, simbolizando aquela ligação entre o céu e a terra, né? Que há nisso da igreja aqui, com o desejo de Deus, né? Unir o homem a Deus, né? E é o objetivo da igreja também, esse acolhimento, né? Que Deus acolhe as pessoas nesse sentido e está sempre presente também, mesmo que seja na arquitetura, né? Muito obrigado. Por nada. Tinha sala de paramentos, os paramentos dos padres, eles paramentam por aqui na igreja. É dividido o padre, o vigário, né? Cada um tem as suas vestes particulares, né? E tem também a própria igreja, tem as suas vestes aqui aos visitantes ou aos próprios padres aqui mesmo. Tinha 2 quadros aqui, do bispo e do Papa, que foi para trocar a moldura. O primeiro ali é o bispo de São Paulo, na época da criação da diocese, que criou a paróquia aqui. Os demais são antigos padres que passaram por aqui, né? Alguns deles, faltando alguns, ainda a gente vai estar identificando. Aqueles 2 são padres que não pertenceram à diocese, mas são filhos da terra, né? São naturais daqui, 2 dos padres. A cidade, ela tem 25 padres ordenados durante todo esse tempo, né, da criação da Diocese de Pouso Alegre desde 1900, né? Temos 25 dentre eles, um que permaneceu aqui por 32 anos, né, filho da terra, e atuou. Um outro também, cônego João Aristides, que temos ali, também é filho da terra e foi pároco aqui também. Aquele padre Teófilo Jazedeu, o terceiro quadro, é o que criou aquele carrilhão na época, né, que colocou o carrilhão e fez a torre da igreja também, que não tinha a parte da cúpula. Grande obra.